Oi, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que estejam todos muito, muito bem. Meus amores, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo sobre BBB 23 aqui no canal. Mais um vídeo pra vocês, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, né? Assim como prometido nos comentários do vídeo passado, né? Que eu fiz uma nova análise de todos os participantes que tínhamos chegado no top 10, né? E aí, no mesmo dia que eu gravei o vídeo, naquele mesmo dia foi anunciado que haveria uma repescagem, oficialmente anunciado, no caso, que haveria uma repescagem e tudo mais. Então, eu decidi, prometi pra vocês nos comentários que eu ia trazer um vídeo da repescagem, né, falando mais sobre isso e talvez tentando aí acertar quem vai ser a pessoa que vai entrar no jogo, né? Quem vai ser a pessoa que vai entrar para o programa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje a gente tem que lembrar o seguinte: alguns comentários importantes a respeito da repescagem. O Bruno, o Guimê e o Sapato não têm direito de participar dessa repescagem, porque os três, um desistiu do programa e os outros dois foram expulsos do programa. Então, eles não têm direito de participar, mais do que certo, mais do que justo, né? Eu, pelo menos, acho dessa forma. Eu vi algumas pessoas falando que achavam injusto, que deveria dar uma segunda chance, mas eu não concordo. Se você pediu para sair é porque você não queria estar mais lá, então você não quer mais participar. E se você foi expulso é porque você não deve mais voltar, né? A gente não volta para um lugar onde a gente foi expulso, a gente não tem como voltar. Enfim, eu acho dessa forma, né? E também temos que lembrar que o Fred, né? Ontem o Fredinho foi eliminado. E ele foi logo para essa casa da repescagem, mas ele decidiu por conta própria que sairia do programa, que não queria continuar para aquela dinâmica da repescagem, porque ele não estava se sentindo mais tão bem, ele estava com algumas questões emocionais, ele queria encontrar o filho dele e tudo mais, então ele decidiu por conta própria ir embora. Eu achei muito bacana, até como comentei no Instagram, porque ele se respeitou, né? Ele olhou para dentro, viu que ele tinha chegado no limite dele, ele se respeitou. E eu acho muito bonito quando as pessoas se respeitam, né? Mais do que quando as pessoas respeitam o outro, eu acho bonito quando as pessoas se autorrespeitam. Porque o autorrespeito é muito difícil. E ele fez isso naquele momento. Ele respeitou, ele não teve olho grande, né? Ele não teve tanta ambição, deixou as outras partes de lado. Lógico, muita gente falou que ele não precisava mesmo do dinheiro e não interessa se ele precisa ou não. Eu acho que ele respeitou o coração dele, tá mais do que certo. Eu não gostava dele como jogador, mas desejo a ele como ser humano, como pessoa, toda a sorte desse mundo. Bom, gente, hoje a gente vai falar aqui da repescagem e temos as seguintes pessoas no quarto: Marília, Gabriel, Tina, Paula, Christian, Gustavo, Dr. Fred Nicásio, Key Alves e Larissa. Exatamente as 9 pessoas que a Domitila havia sonhado, que tinha visto as 9 camas, num sonho que ela tinha tido há um tempo atrás. Eu achei muito engraçado, né? Realmente a Domitila é muito sensitiva. Achei isso bem curioso. Mas vamos lá, vamos fazer essa previsão, começar essa previsão. Já coloca aí pra mim nos comentários quem é que você quer que volte pra casa do BBB. Vai, comenta aí pra mim quem é que você quer que volte. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você sabe que tá doido pra saber quem é que volta pra casa do BBB. Bom, gente, já vou deixar claro aqui uma coisa pra vocês. Não, eu fiz questão de não olhar nenhuma parcial, nenhuma enquete, nada, nada, nada a respeito dessa repescagem, porque eu não queria ser influenciada nem um pouco. Na verdade, no geral, eu não olho em parciais e enquetes, porque eu prefiro não ser influenciada para as previsões, né? Eu só olho depois que eu já gravo o vídeo, aí vou lá e dou uma olhada. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque realmente eu acho importante para não ter influência de outras questões, de outras fontes, tá? Então vamos lá. Começar com Marília, Gabriel e Tina. Marília, Gabriel e Tina. A energia deles para a volta do programa. Marília. Gabriel. Tina. Certo.
Então vamos lá. Marília, Gabriel e Tina, né? Vamos falar um pouquinho desses 3 personagens aqui. Olha só, em relação a Marília, eu achei interessante que, assim, ela carrega uma grande decepção dentro dela de ter sido a primeira eliminada do programa, né? Ela carrega isso muito forte dentro dela, como se ela tivesse uma tristeza de ter sido a primeira eliminada, sabe? Isso é muito claro através da energia da torre aqui, né? Essa energia da torre fala bastante sobre isso, uma ideia de não queria ter sido essa primeira eliminada, queria esquecer esse episódio da minha vida, né? E por isso que ela tá querendo muito retornar. De fato, existe uma força de vontade dela muito grande de querer voltar para casa. Só que eu não vejo como se isso fosse se concretizar. Ao contrário, eu vejo como se ela fosse render lá dentro dessa casa. Então, eu já tô gravando na quarta-feira, né? Possivelmente de ontem, terça-feira, que o Fred foi eliminado, até a quinta-feira, quando vai sair o resultado, vai ter muito VT com ela. Ela vai tá se amostrando muito, vai estar mostrando-se muito, né? Quando eu digo amostrando, gente, eu não tô dizendo no sentido negativo, não. Tô falando que ela vai estar se mostrando muito, tá? Ela vai estar se mostrando, ela vai estar demonstrando quem ela é, o que que ela deseja, por que que ela quer voltar para casa, né? Ela vai usar muito da justificativa que ela teve apenas pouco tempo para se demonstrar para as pessoas do Brasil. Então essa é a justificativa que ela vai estar usando. Aqui é muito claro para mim que, assim, ela possivelmente não volta para casa, mas ela vai sair dessa casa da repescagem, né? Ela vai sair desse quarto da repescagem mais forte aqui fora, no sentido de rede social, essas coisas assim, do que o que ela entrou. Então parece que ela vai ter a oportunidade que ela quer de se mostrar mais. Então as pessoas eu vejo gostando mais dela, gostando mais do jeito dela, do estilo dela. Então parece que ela vai chamar mais atenção, tá bom? Então, assim, não vejo ela entrando, mas eu vejo ela saindo mais forte do que o que ela chegou na casa ali nesse quartinho da repescagem. Eu vejo ela saindo de uma forma bem positiva. Ela vai ter momentos bem interessantes, para dizer o mínimo. Vai lavar algumas roupinhas sujas, com certeza. Já em relação ao Gabriel, pra mim é muito claro que o grande problema dele no jogo lá dentro da casa foi a questão do relacionamento tóxico. Olha só que conjunção interessante. A energia do diabo com os enamorados. Olha só que engraçado, gente. Aqui a gente tem um casal. Aqui a gente tem um casal, certo? E aqui a gente tem essa energia de toxicidade que o inimigo traz, né? A toxicidade, aquilo que é ruim, aquilo que não é saudável. E aquilo que as pessoas não estavam enxergando, né? As pessoas lá dentro enxergavam como relacionamentos, enamorados. Um relacionamento saudável, um relacionamento bonito, fofinho, não sei o quê. Quando caiu a ficha das pessoas que isso, na verdade, era isso, ele saiu da casa. E não só lá fora, aqui fora, mas lá dentro também, né? Fez com que ele ficasse muito mal visto. Então ele tem uma má impressão do público no geral, de muitas pessoas pelo menos, e tem uma má impressão das pessoas dentro da casa, certo? De quem restou lá. Então eu não acredito que ele vai voltar. Porém, eu acredito que ele também vai sair um pouco mais fortalecido, assim como a Marília, aparenta que ele vai sair mais fortalecido do que o que ele entrou nesse quartinho da repescagem. Como se ele fosse agora, já que ele tá sem a Bruna, já que ele tá sem um relacionamento, já que ele não está se envolvendo amorosamente com ninguém lá dentro, ele vai se mostrar de outras formas. Então talvez ele acabe cativando um pouco mais um pedaço do público que não estava gostando nem um pouco dele, que tinha raiva, que tinha ranço. Talvez ele reconquiste uma parcela desse público. Ele vai ficar bastante na dele, o que me vem muito é isso. Ele vai ficar muito na dele, muito mais quieto. Eu não vejo como se ele de fato quisesse voltar para casa, vocês entendem? É como se ele estivesse cumprindo o contrato, é como se ele estivesse cumprindo para não perder o contrato com a Globo e outras coisas mais, sabe? Isso é questão de contrato. Não vejo como se ele de fato quisesse voltar, mas ele vai sair com a imagem mais limpa do que a que ele chegou nessa casa de repescagem, tá? Isso aí pra mim é uma coisa mais factual. Já em relação a Tina, por exemplo, me observa aqui que ela foi pra essa repescagem já sabendo que ela, assim, e já sabendo não, já imaginando que ela teria que se reencontrar com esses eliminados. Talvez ela não tivesse certeza, mas ela imaginou que seria alguma coisa nesse sentido.
por causa justamente da eliminação do Guimê, da expulsão, na verdade, do Guimê e do Sapato. Ela imaginou que isso criaria um desfalque, ela é muito inteligente, né? Isso criaria um desfalque e isso faria com que a produção quisesse trazer duas pessoas de volta para o jogo. Então ela conseguiu trazer essa correlação. Aparentemente aqui, inicialmente, ela não foi muito a favor da ideia. Porque ela sabia que ela teria que reencontrar algumas pessoas que ela tinha ranço, que ela tem ranço, que ela não gosta muito, que ela não se bate muito, que o santo dela não bate. Só que ela depois lembrou que ela também se reencontraria com pessoas que ela gosta muito, como por exemplo o Fred, né, o Fred Nicásio. Então isso para ela ficou 2 pesos, 2 medidas, né? A ideia de, ok, para eu ver pessoas que eu gosto muito, eu vou ter que reencontrar pessoas que eu não gosto e vou estar concorrendo novamente para voltar para dentro da casa, para voltar para dentro do game. Principalmente quando ela teve a informação ontem de que eles voltariam para o jogo concorrendo ao prêmio de 2 milhões e pouco. Então isso para ela deu uma crescida aí, né? A ideia de, opa, aqui eu posso voltar a fazer meu nome, né? Então, possivelmente ela ficou feliz, ficou contente, tá com vontade de voltar para dentro da casa, mas eu não creio que ela vá voltar. Eu creio que ela vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, não creio na volta dela para o programa, tá certo? Bom, vamos lá dar continuidade aqui a esse vídeo. Vamos lá. Paula, Christian e Gustavo agora, né? Paula, Christian e Gustavo. Essa quer muito voltar pro jogo. Isso aí, fato, fato, fato. Essa quer muito voltar pro jogo, mas ela vai conseguir voltar? Ok. Christian. Certo. Dr. Fred Nicásio. Que Fred Nicásio. Gustavo, perdão, gente, Gustavo. Porque eu tô aqui com a lista, meu olho bateu direto no do Fred, mas eu tô falando do Gustavo agora, tá? Certo. Paula, Christian e Gustavo. Vamos lá. A Paula, o que me traz aqui em relação a ela? Me traz uma ideia de a pessoa que realmente está querendo voltar. Ela realmente está com vontade de voltar pro game. Como se ela tivesse assim, dissesse assim: eu tive muito pouco tempo para demonstrar quem eu sou. Eu fiz as alianças erradas, né? Ela traz essa ideia de que fez as alianças erradas, que não foram as escolhas melhores para ela e nem pro jogo dela. E como ela teve acesso a tudo que ela viu aqui fora, ela meio que entraria, isso é um ponto negativo na minha opinião, ela meio que entraria tentando se aliar às pessoas que ela sabe que estão fortes, entendeu? Ou que estão minimamente bem aqui fora. Então ela voltaria com essa ideia de não se agregar por afinidade, mas de buscar se agregar por conveniência. Entende? Então eu acho isso um ponto negativo. Ela seria muito estrategista. Fato, fato, fato. Ela seria muito estrategista nessa volta dela. Mas eu não acho bacana se agregar apenas por estratégia. Eu acho que tem que ser um equilíbrio. Tem que ser estratégia e afinidade. Eu, por exemplo, não conseguiria me ter aproximação com uma pessoa só por estratégia. Eu teria por estratégia e afinidade, né? Eu, particularmente, não conseguiria ser só estratégia. Não sei vocês. Mas isso eu acho um ponto negativo aqui. A vontade ela tem e muita de voltar pro programa. Vai conseguir? Aparentemente não. Aparentemente ela não consegue voltar. É aquela mesma coisa, nada, nada e morre na praia, igual a Tina. Só que aqui me traz a sensação de que o público vai ver ela causando um pouquinho ali dentro desse quarto e pode ser que o público, algumas pessoas pensem assim, nossa, seria ótimo ver ela voltando pra ver o tombo de todo mundo, pensando assim, como assim Paula voltou? Porque muita gente tava apontando pra ela na época que ela saiu, né? Então, seria bem realmente impactante para todo mundo da casa ver esse retorno dela, né? Mas não, ela não vai voltar porque existem opções melhores. O público enxerga que existem pessoas
mais capacitadas, aspas, tá? Muitas aspas aqui, para retornar para a casa e fazer acontecer o fuzuê que precisa acontecer lá dentro. Com relação ao Christian, eu achei interessante. O Christian, ele teve um momento de reflexão muito intensa aqui fora, pelo que traz o jogo aqui. Ele teve um momento de reflexão intensa, passou muito tempo se culpando e continua, principalmente agora lá dentro, ele tá percebendo que o clima tá pesado, então ele tá se culpando, ele tá se martirizando. Pelo menos emocionalmente isso tá acontecendo dentro da cabeça dele, né? Esse martíriozinho por conta daquele papo lá da intolerância religiosa, do racismo, aquelas questões todas lá, ele se culpou bastante. De fato, eu vejo um arrependimento dele em relação a isso, certo? Existe, de fato, um arrependimento dele. E eu vejo ele ou pelo menos dar o máximo possível tentando se redimir, limpar a imagem dele. E eu vejo ele saindo desse quarto com mais autoconfiança do que quando ele saiu do programa. Vai sair mais autoconfiante, vai sair sabendo que ele deu o melhor dele, sabe? A ideia de que ele vai conseguir dar o melhor dele. Mas eu não vejo ele entrando dentro da casa e nem tendo nem chance de voltar novamente. Eu vejo que isso vai ter uma lavagem de roupa suja em relação a esse assunto. Talvez já tenha tido, eu não vi realmente se já teve ou não, mas possivelmente haja uma lavagem de roupa suja sobre esse assunto da intolerância religiosa, do racismo, e ele vai tentar demonstrar arrependimento, né? E não é só demonstrar, ele realmente está sentindo-se dessa forma, está se colocando nessa posição. Agora, com relação ao Gustavo, o jogo traz a ideia de que ele também sentiu bastante, ele também se sentiu bastante com relação a essa questão do racismo, com essa questão da intolerância religiosa. Foi uma fase difícil para ele aqui fora de analisar tudo que ele fez de certo e tudo que ele fez de errado. Não foi uma fase fácil. Se culpou bastante também, mas eu achei uma coisa interessante. Ele assumiu uma postura diferente da do Christian. Ao que parece, o Christian está mais disposto a aprender, está mais disposto e mais humilde frente a essa situação. No sentido de, eu errei, não tenho desculpa para isso, eu fiz errado, me perdoe, sabe? Algo nesse sentido. Já o Gustavo tá com essa ideia de eu errei, é isso, fechou, para de tocar nesse assunto, sabe? Não é uma postura de humildade frente ao que aconteceu. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, essa postura dele pode se tornar um pouco reativa. Essa é a ideia. Não vejo ele sendo agressivo, mas eu vejo ele sendo reativo ao fato de poderem tocar nesse assunto. Isso não vai ser uma coisa fácil para ele. Vai ser uma coisa que vai machucar, que vai doer. E, inclusive, me traz uma ideia de como se ele fosse ser processado, alguma coisa nesse sentido. Como se ele fosse sofrer consequências judiciais. É isso que me traz bastante. Então, talvez ou ele apronte mais alguma coisa, ou vão usar as falas dele para justamente processar ele por conta do que aconteceu. Não sei se já tem algum processo aberto também, né? Mas me traz como se alguma coisa nesse sentido pudesse acontecer, tá bom? Então não vejo nenhum desses três também retornando para casa. O Gustavo talvez se complique mais ainda estando lá dentro e o Christian talvez se safe um pouco mais em relação a postura dele sair-se melhor, certo? Então eu vejo esse viés. Vamos lá para os últimos três, Dr. Fred Nicásio, Key Alves e Larissa. Ai, gente, eu queria muito que o Dr. Fred voltasse. Muito, muito, muito. Será que ele volta? Vamos ver. Certo. Tá, ok, vamos lá. Em relação a esses três, o que acontece aqui? Gente, o jogo traz pra mim a ideia, né, em relação ao Dr. Fred e ao Fred Nicásio, que ele pode, digamos assim, ele saiu, na verdade, né, ele saiu do programa
grato, ele saiu muito feliz de ter participado dessa experiência, mas quando ele chegou aqui fora, ele começou a ver as coisas que aconteceram lá dentro em relação ao racismo, em relação à intolerância, em relação a vários aspectos que aconteceram, e ele começou a analisar aquilo e, de fato, ele teve um período de introspecção, um período de análise, né? Não só ele analisando, mas a equipe dele analisando, né? A assessoria, a parte jurídica, tudo isso tendo uma análise em relação a tudo que aconteceu e ao que era cabível, né? O que é que eles poderiam fazer contra essas situações. É, é muito claro para mim que o doutor tá voltando em relação a esse quarto, né? Ele está nesse quarto, o Fred tá no quarto de repescagem e ele tá assim, não sei se vocês perceberam ontem quando ele voltou, eu percebi que ele tava muito fechado, eu percebi que ele tava com um semblante muito fechado, aquela coisa de eu não posso me abrir aqui porque eu estou cercado de inimigos, né? E, de certo modo, a maioria ali são inimizades que ele tem. Então, ele sentiu que ele precisava forçar ali uma postura mais calada, né? Porque ele é muito expansivo, ele é muito brincalhão, então ele precisava forçar uma postura mais calado, mais sério, que não é a postura que ele gosta de ter no dia a dia. E aí, é muito claro para mim que o Fred, ele tá tentando se mostrar nessa postura, mas ele vai demonstrar momentos de sensibilidade extrema lá dentro. Ele vai demonstrar que ele não está bem. Emocionalmente, ele está incomodado de estar lá. Só que o engraçado é que ele quer participar do programa, ele quer voltar pro jogo. Ele não quer estar lá dentro desse quarto de repescagem. Vocês entenderam a diferença? Ele quer voltar pro jogo, ele quer voltar a fazer acontecer, ele quer participar de novo, porque ele sabe que isso é uma demonstração de que as coisas, digamos assim, de que ele venceu de novo, né? Na cabeça dele é uma demonstração de eu posso tudo, né? Eu sou capaz, mas ao mesmo tempo também é uma tortura para ele psicológica, ele tá tendo que aguardar esse resultado no convívio com aquelas pessoas ali que ele está naquele momento, tirando algumas raras exceções, como a Tina, por exemplo, sabe? Então, para ele tá sendo bem incômodo. Vamos lá agora dar em relação a Kay. A Kay saiu, viu que ela estava cancelada, viu que tinha muita coisa errada aqui fora, viu que ela tinha feito muita coisa que ela não deveria fazer, mas tentou levar isso com bom humor, tentou levar isso com leveza, tentou lidar de uma forma dinâmica com a situação. Houveram alguns momentos de tristeza da parte dela, houveram alguns momentos de introspecção e outros de muita alegria, outros de muita felicidade. E ela teve que saber controlar bastante o emocional dela, porque, claro, eu imagino assim, a situação não foi fácil. Ela saiu da casa, viu que ela estava cancelada, viu que várias coisas aconteceram, foi confinada de novo pro México, agora que voltou do México tá confinada pela terceira vez, é o terceiro confinamento dela. Então, não deve estar sendo fácil, o emocional dela também tá um pouco abalado. Então, eu acredito, pelo que eu tô observando aqui, que ela tá um pouco cansada, mas que ela tá querendo voltar, ela tá querendo dar tudo de si, tá tentando se reconectar com ela, se reconectar com a essência, se reconectar com tudo. Ela tá tentando realmente respirar esse ar de novo, de querer fazer dar certo, de querer voltar para casa. Ela tá tentando realmente demonstrar que merece, sabe? A sensação que me vem muito é isso. Não sei se ela vai conseguir. Vamos analisar aqui, depois eu dou o feedback dos três, do que é que eu tô achando. Em relação a Larissa, o jogo traz a ideia de que ela saiu triste porque ela sabia que não foi culpa dela de fato ela sair, não foi só culpa dela de fato ela sair. Saiu com a sensação de dever não cumprido, como se ela tivesse ainda muita coisa para mostrar e não tivesse conseguido mostrar, né? Não tivesse conseguido realmente fazer essa demonstração, fazer essa análise, as pessoas não tivessem conhecido ela de fato. Então ela saiu muito insatisfeita com a passagem dela no programa. Por isso que ela tá desejando tanto voltar pro jogo, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou falar com toda sinceridade. Ontem, quando o Fred saiu, ela sentiu, por um lado, uma tristeza, porque ela queria que ele tivesse disputando também aquela vaga, mas, por outro lado, um alívio de saber que, se ela for escolhida para voltar, ela vai estar lá sem ele. Ela vai estar lá por ela, entende? Ela vai estar lá sem um relacionamento. A mesma coisa pode acometer um pouco a Kay, né? No sentido de, se ela voltar, ela tá um pouco preocupada se ela voltar e o cowboy voltar, porque ela não sabe se
vai ser os dois, se vai ser só ela que iria voltar com uma outra pessoa. Ela fica pensando nisso, né? Porque ela fica pensando, se os dois voltarem, pode ser que a gente cometa os mesmos erros novamente. Entende? Então, ambas estão com um sentimento até bem parecido. É engraçado, né? As duas são rivais no jogo, e as duas estão com sentimentos em relação aos homens muito parecido. Porque, de fato, às vezes a gente tem problema com o nosso espelho. Eu vejo muito dessa forma. As duas são muito parecidas em muitos aspectos. Apesar de serem muito diferentes, elas também têm coisas muito parecidas. E é por isso que elas também se batem de frente o tempo todo. Bom, vamos lá tirar a dúvida. Quem é que vai entrar desses três? Quais são os dois que vão entrar desses três? Quem é que tem mais possibilidade? Fred Nicásio, Kay ou Larissa? Gente, que engraçado. Nossa, gente, olha só. Vou ser 101% sincera aqui. Aqui, pra mim, a entrada da Kay é certa, tá? Eu acredito que a Kay vai voltar pro programa. Aqui, dentre os três, a Kay é quem mais eu vejo como personagem certa, entende? Retorno certo. É isso que me traz. Quando eu olho em relação ao Fred, quando eu olho em relação a Larissa, me vem como se fosse ser muito apertado entre os dois. É como se a Kay fosse em primeiro lugar e o Fred ou a Larissa em segundo, sabe? Mas o que me vem em relação a essa conclusão aqui? O Fred, ele tá com a tendência, assim, por ele não tá suportando estar lá dentro com esse pessoal, ele pode querer desistir a qualquer momento, sabe? Eu sei que o Tadeu falou ontem que se quisessem desistir, era pra falar naquele momento. Mas eles não podem prender ninguém na casa. Então, se o participante disser assim, ó, quero desistir, quero ir embora, a produção vai ter que aceitar, né? A produção teria que aceitar. Então, ele é como se ele tivesse com uma pressão muito grande. Só que é engraçado, aqui traz como se o 10 de espadas é uma energia que também fala de renascimento. É uma energia que fala de morte e renascimento. E logo em seguida vem o 4 de paus, né? O 4 de paus. E isso traz essa vibração de alguém que está renascendo das cinzas, que foi reduzido a cinzas e que vai retornar. Traz essa energia de celebração, né? Essa energia de celebrar. E aí, quando eu olho para a energia da Larissa, vem como se ela tivesse com a energia de alguém que vai nadar e morrer na praia, como eu já tinha falado para vocês em relação a Tina e em relação a Paula, né? A ideia de vai nadar e morrer na praia, e a ideia mais uma vez de culpa, de tristeza, de não ter conseguido mostrar aquilo que ela gostaria de mostrar para as pessoas. Então, para mim, gente, por essa análise, quem volta é o Fred e a Kay. A Kay sendo em primeiro lugar na votação e o Dr. Fred em segundo. Isso não significa que as coisas não podem mudar, porque assim, pra mim tá muito incerto ainda entre o Fred e a Larissa. Pode mudar isso a qualquer momento. Ou pode ser, inclusive, que a Kay fale alguma besteira muito grande e de repente entra o Fred e a Larissa e a Kay é eliminada novamente, sabe? Kay vai embora pra casa. Pode tudo acontecer, mas pelas cartas neste momento, Fred e Kay vão voltar para casa, ok? E muito engraçado, gente, lá no início, na primeira previsão que eu fiz para esse jogo, né? A primeira previsão que eu fiz pro jogo, eu falei que tava no caminho do Fred esse negócio de paredão falso, esse tipo de situação de ir e voltar para casa. E aconteceu na semana seguinte que eu tinha falado aquilo, daquele paredão falso, onde o Fred e a Marília ficou nesse mesmo quarto e o Fred voltou para casa. E agora ele sai de novo do programa, né? Ele saiu do programa, passou umas 3 semanas fora, mais ou menos, e agora tem a oportunidade de voltar de novo. Será que ele vai voltar pela segunda vez para casa? Porque tecnicamente ele foi eliminado 2 vezes, entre aspas, e seria a segunda vez que ele iria voltar para casa, sabe? Então, isso eu acho que nunca aconteceu na história do programa e pode vir a acontecer pela primeira vez, e isso só reforça o quanto as cartas são muito certeiras em vários aspectos, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Dentre esses 3 que mais tem chance de voltar, quem que você quer que volte dentre esses 3? Eu, particularmente, gostaria que o Fred voltasse.
Acho que seria interessante para o jogo que a Kay voltasse sim, porque eu acho que a Larissa, ela já tentou mostrar o que ela tinha que mostrar e a gente não curtiu muito, não se agradou muito porque ela não tinha movimentações. Já a Kay botava fogo no parquinho, né? Pelo menos ela botava fogo no parquinho. Então é isso. Um grande, grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um. Um grande cheiro e até a próxima.